Fala, meus amigos do Dislexia Club, aqui é o Pipo falando no maior canal de dislexia do Brasil. Estamos em mais uma Dislex Entrevista, onde eu trago para vocês disléxicos de diversas áreas, para vocês se inspirarem, para vocês se identificarem, para vocês verem que todo disléxico é capaz de superar as dificuldades. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer você, meu amigo disléxico, que comprou na minha loja produtos da loja Dislexia Club, como esse Disléxico Lutador Nunca Desiste, tem a versão caneca e também tem a versão camiseta. Graças às vendas da loja, a gente consegue investir em novos programas, investir em edição de vídeo. Então, pessoal, se você quiser ajudar o Dislexia Club, vá no link que está aqui na descrição do vídeo. Hoje vamos conversar com o doutor. É disléxico, mas é doutor. Doutor, ele é advogado. Doutor Hermes Dodge, advogado e também é mestre em Direito. Tudo bom, doutor Hermes? Tudo bom. Prazer aí conversar contigo e com o pessoal que está nos escutando e vendo aí. Doutor Hermes, o senhor é disléxico? Sim, sou disléxico. E como é que é você, o senhor, me perdoe, o senhor, como um advogado disléxico, como é a dislexia impacta o seu dia a dia, na hora de escrever uma peça? Como é que você lida com a dislexia no dia a dia? Olha, é bastante complicado. Complicado não, mas a gente acaba tendo alguns métodos, né? Por exemplo, é óbvio que toda vez, tudo aquilo que eu tenho que fazer, alguma peça processual, alguma petição e tudo mais, isso se eu fizer ela muito rápido, vai ter inúmeros erros. Tipo, e erros horríveis, assim, exorbitantes, né? O que eu faço sempre é o seguinte: eu faço ela, tipo, minha cabeça é um turbilhão de ideias, né? Aí eu pego e faço ela toda do jeito que está vindo, vou fazendo. Aí depois eu leio uma, leio a segunda, leio a terceira. Às vezes imprimo para ler e para tentar não ter erros, né? É difícil não ter erros, né? Às vezes tem os erros de concordância, algumas coisas. A gente acerta umas palavras muito difíceis e erra umas palavras idiotas, né? Porque esse é o grande problema. E aí, claro, vai dar muito mais trabalho, tudo que eu faço. Isso complica um pouco, porque é muito mais trabalhoso. Acredito que se tu tem um volume muito grande de processo, isso vai te atrapalhar um pouco, mas eu acho que tem que ter mais trabalho, mais cuidado, tem que prestar mais atenção. Também é complicado tu falar para o teu chefe, se tu trabalha em algum lugar, de início ele vai achar que tu é burro, não sabe escrever, né? Isso é bem complicado. Aí tu fala que é dislexo, já fica uma coisa, muitas pessoas nem sabem o que isso significa, né? E pode achar até que é uma desculpa. Comigo já aconteceu em alguns lugares que eu trabalhei, que era uma desculpa, que era desleixo, que eu não tinha... No início, assim, eu não revisava tanto, porque eu estava bem autoconfiante, por causa que eu ainda fazia sessões com a psicopedagoga, e eu estava escrevendo, eu me sentia mais confiante, mas eu via que sempre tinha um erro, aí meu primeiro chefe achava que era desleixo, aí eu expliquei para ele também não entendeu muito, mas aí com o passar do tempo eu fui revisando mais e fui me certificando, mas sempre sai algum erro gritante, assim, alguma troca de palavra, que às vezes tu quer escrever uma coisa e tu acaba escrevendo uma outra coisa que é parecida com o que tu escreveu. E hoje também com o Word isso facilita bastante, né? Principalmente a questão dos erros e algumas concordâncias, ou a concatenação de ideias dentro da peça, assim. Acho que facilita um pouco para a gente, assim, como disléxico, né? Fico pensando antigamente, assim, como seria o cara na máquina de escrever. Acho que isso aí já é mais complicado, né? Mas evito também grandes textos no Facebook, essas coisas também, para também não... Até é bom não ter bastante texto. Textos no Facebook, isso é verdade. E, doutor Hermes, eu fiquei muito feliz de você me falar que você é mestre em Direito, porque eu estou fazendo mestrado e muitas pessoas pensam que mestrado é um bicho de sete cabeças, mas é realmente algo que é possível de se conseguir. Para os colegas disléxicos que estão me vendo aqui, para entenderem o que é um mestrado, você escolhe um tema,
uma área da sua preferência e você vai dissertar sobre esse tema. Explicando meio macarronicamente, é como se você fizesse uma dissertação do Enem em 150, 200 páginas. Basicamente, essa é a ideia. E, indo um pouco para a área lá do seu mestrado, que muitos disléxicos têm receio da área acadêmica, do escrever. Como foi você fazer a sua pesquisa? Como foi você escrever a sua dissertação, organizar as ideias? O orientador conseguiu te ajudar de alguma forma, te orientar de alguma forma? E que dicas você dá para os disléxicos escreverem bem, conseguir organizar bem as ideias nesse processo? Falando assim da dissertação e também um pouco da prova para entrar, uma prova de seleção, que muitas vezes é uma prova dissertativa e tu tem que escrever a punho livre, né? Acho que o primeiro momento, assim, para a prova, a repetição é a chave, entendeu? Quando tu vai fazer a prova, tu lê aqueles textos que vai cair na prova, que podem cair na prova, né? E tu simula respostas. Acho que tu vai simulando respostas e vai olhando que palavra é, por exemplo, essa palavra se escreve desse jeito, exceção, outras coisas assim, tipo, algumas palavras, e aí tu vai na repetição, simulando. Comigo funciona ler bastante em voz alta, né? E simular respostas, por exemplo, repetir a mesma resposta. Essa resposta vai cair. Aí eu simulo um esboço de resposta, vou fazendo. É chato, é muito trabalhoso, mas adianta na hora de tu responder a prova. Segundo passo, a leitura. Não dá nunca para parar de ler. Tu tem que estar sempre lendo. Embora tu vai ver ali no mestrado que tem gente que não lê e dá uma enganada, mas a gente não consegue enganar. Então a gente tem que ler bastante. Questão de utilização do quadro, né? Isso aí é um terror, para mim é um terror. Tipo, tu tem que apresentar, às vezes tu é obrigado a dar docência orientada, então tu tem que usar o quadro. Aí depois com uma carreira de professor tu vai ter que usar o quadro. Eu acho horrível usar quadro, me deixa nervoso, porque isso aí é uma coisa que já vem antes, não sei. Então a dica que eu tenho, fazer pequenos slides, né, do material que tu vai usar, grande, em vez de botar num data show, né, num projetor, um PowerPoint, tu imprime eles e aí tu copia e vai botando no quadro. Uma saída boa, né, para isso. E outro caso, a dissertação é dos moldes da petição inicial, das peças processuais, né? É tu escrever. Comigo funciona assim: eu escrever tudo que eu estou pensando naquele momento e depois você afina. Coloca no papel e afina. Coloca no papel e lapida. Coloca no papel e lapida. Para te ter uma ideia, eu demorei para escrever a minha dissertação o dobro do tempo para corrigir, quase, entendeu? Entendi. Tipo, eu terminava um capítulo em um mês, vamos supor assim. Sim. Eu tinha mais um mês, eu demorava para corrigir, ainda acabei pagando alguém para afinar final ali, tipo, para dar aquela revisada final. Sim. Uma revisada final. Muito porque bom. Eu acho que é isso, porque... E na parte, por exemplo, que no mestrado, a parte de precisa se ler muito. Ler bastante, ler artigos acadêmicos, ler livros, muitas vezes não estão numa linguagem muito fácil. E também muitos disléxicos têm dificuldade na parte de leitura. Como é que você fazia para interpretar melhor o texto, para reter melhor a parte do texto? Você lia o livro inteiro, pegava partes principais, como é que você fazia? Dependendo do livro, se dá para tu pegar partes principais, tranquilo. Às vezes eu não conseguia entender se eu pegasse o meio da parte, eu tinha que ler quase todo ele. Mas eu acho que o importante mais é o seguinte, eu até vi que tu botou uma vez no Instagram a forma que tu fazia nos livros. Eu também faço a mesma coisa, eu uso bastante post-it, risco no livro, escrevo, atenção aqui, escrevo de qualquer jeito, assim, para que eu entenda mesmo, né? Sim. Bota um ponto de interrogação. Então, meus livros são todos riscados, assim, porque senão eu não me lembro, entende? Eu não consigo me lembrar. E se eu for fazer um fichamento à mão, eu acho que demora muito tempo, sabe? Eu já tentei fazer isso. Você anota no próprio livro mesmo e vai...
vai e E boto prossegue. uma nota ali, boto post-it, mudo de cor, para poder me relembrar, porque também eu não sei, eu tenho a minha memória não é tão boa assim, de me lembrar tudo que eu escrevi. Então, já ali, às vezes no final do livro, no final do capítulo, sobra um pedaço grande de folha, assim, né? E Sim. eu faço meio que uma conclusão já direto dali e boto ali. Aí eu me lembro um pouco para não precisar entender tudo de novo, né? E Uhum, isso me ajuda a fixar. E leio em voz alta, isso me ajuda bastante. uhum. Voltando para a área do direito propriamente dito, antes, para os colegas aqui que estão vendo, na área do direito, além de você se formar na faculdade, ter bacharelado em direito, é necessário, para exercer a profissão, fazer uma prova da ordem, o que na área se chama prova da OAB. Sim. E para quem é da área do direito, minha, minha namorada, ela também está estudando para passar na segunda fase, é muito difícil, muitas pessoas ficam pelo caminho. E como é que você fez para se preparar para as duas fases? Para a primeira fase e para a segunda fase? A primeira fase, se eu não me engano, é uma prova de múltipla escolha, e na segunda fase tem que fazer uma peça, escrever uma peça. Hoje Uhum. você, como profissional, você tem um tempo maior para ler, revisar, ter um tempo maior com a peça até você finalizá-la, escrever e lapidar. Mas no momento em que você tinha lá um tempo determinado, um tempo para você finalizar aquela peça, o tempo da prova, como é que você fez? Primeiro, para as questões de múltipla escolha. Uhum, Eu olhei mais ou menos no edital o que eu sabia mais e o que valia mais dentro da prova, né? A uhum, prova são 80 questões, na minha época eram 80 questões, não sei como é que está agora, tem que acertar 40. Então, eu vi o que era mais fácil, que dava para estudar. Por exemplo, direito civil, direito penal e processo civil são matérias extensas, né? Então, é muita coisa e, querendo ou não, a gente sabe alguma coisa delas, tá? Então, o que eu fiz? Eu estudei só o que realmente valia mais, assim, não estudei, essas matérias eu não estudei, eu contei com a sorte, entendi. Você fez entendeu? uma coisa mais direcionada, mais focada, mais estratégica. Você viu aquilo que valia É, mais e focou naquilo que valia mais. Entendi. sim, e aí eu fiz aqueles. Até no cursinho, alguns professores dão essa dica. Uhum, Estuda mais ética, que vale mais, estuda. E aí repetir questões, né? O sistema funciona muito comigo a repetição, eu uhum, fazer várias vezes. A peça, quem faz eu indico que façam em cursinhos, tá? A segunda fase, uhum. porque ali vai ajudar bastante. Você, quando fez a prova da OAB, você terminou a faculdade, já fez a prova da OAB, já passou? Ou quantas você já passou de primeiro, precisou fazer mais algumas vezes para passar na prova da OAB? Eu fiz duas provas da Duas OAB. provas. Você fez duas, não passou na primeira, a segunda você passou. Exatamente. A Perfeito. primeira que eu fiz, eu não passei na primeira fase. Na Aí a primeira fase. segunda eu já passei na primeira e na segunda. Só uma pausa, tá vendo meu amigo disléxico? Olha só essa história. Talvez na primeira vez não vai, mas não desanima, não desiste, continua, vai para cursinho, pega uma estratégia diferente, martela, 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 que vai. Veja o caso do doutor Hermes, que ele passou na segunda vez e passou muito bem. Doutor Hermes, continuando, você fez cursinho, já no cursinho ele te deu algumas dicas, algumas estratégias, você foi se aperfeiçoando lá, certo? Certo. Aí, na segunda fase. A segunda Uhum, fase tu tem que fazer uma peça processual uhum, na área que tu escolher, né? Literalmente, eu fiz aquilo mais ou menos. Foi daí que eu peguei o macete para as provas de mestrado e de doutorado. Eles dão no cursinho, tipo, umas respostas para padrões, entendeu? uhum. E eu fiz aquilo exaustivamente. É um mês que tu tem a prova. Eu Uhum. fazia aquilo todos os dias. Eu copiava a mão e treinava todos os dias. Todos os dias, todos os dias. É uma coisa chata, muito chata, mas que funciona assim.
E aí a peça é o que vale mais, assim, sabe, dentro da segunda fase, mais que as perguntas e tudo mais. Até as perguntas eu tive erros ali porque eu não consegui escrever direito, aí eles me zeraram. Mas como eu quase gabaritei a peça, por essa questão de fazer a repetição, 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 e acaba que aquilo depois, quando tu vai fazer, aquilo é muito automático ali na prova. E, claro, quando tu não sabe como escrever aquela palavra, tu usa outra palavra que tu possa pensar, que possa substituir aquela palavra e tudo mais. Muito bom, muito bom. Voltando ainda um pouquinho mais agora no seu período na faculdade. É, Você fazia mais ou menos esse esquema para trabalho em grupo, para as provas? Como é que você se preparava nas provas que você tinha que fazer na faculdade? Como foi o seu TCC? Como foi todas essas partes que são mais difíceis, mais complicadas para o disléxico? Na faculdade, eu tava ainda fazendo tratamento, e aí eu me saí bem, assim, porque eu acabava treinando mais ali com a psicopedagoga e tudo Isso que, mais. isso que eu ia perguntar, desculpa cortar, você fez tratamento com psicopedagoga? Foi mais em algum outro profissional ou foi só na psicopedagoga? Não, só com psicopedagoga. Na Legal. época, no colégio me indicaram e acabei fazendo. Depois ela disse que eu não precisava mais, era só seguir os macetes. Então, eu acabava lendo bastante. E em trabalho em grupo, eu nunca me prontificava a fazer o trabalho, eu dava as ideias, escrevia no meu papel, e aí a pessoa passava, entendeu? Não é que eu não me prontificava a fazer, não era eu que ficava responsável Por juntar pelo todo o material de todo mundo. Você dava as juntar o ideias de material. como organizar, você dava um Sim, direcionamento, mas alguém fazia lá o braçal. Entendi. Muito bom. era mais ou menos assim. E, e, e durante as provas, é sempre assim, quando tu estuda meia boca, tu não consegue passar, entendeu? Era um pouco frustrante, assim. Mas, e aí aprendendo, Na hora assim. de estudar nas provas, como é que você fazia em casa? Você, não sei se você estudava à noite ou de manhã, mas se era à noite, você acordava mais cedo para estudar? Você pegava sábado para estudar? Como é que você se organizava para reter melhor a informação antes de uma prova, antes de um trabalho, antes de alguma atividade acadêmica? É assim, dependendo da matéria, eu precisava entender toda a matéria, entendeu? Por exemplo, direito penal. Eu tinha que ler, eu acabava lendo uma doutrina. Aí eu lia toda essa doutrina. Entendi. É uma coisa, eu não conseguia nunca estudar por resumos, entendeu? Mas aí eu lia com calma tudo, pegava um livro grosso, assim, um livro mais profundo. Eu não consigo, até hoje eu não sei por que eu faço isso, entendeu? É que se eu pego um resumo para ler, tipo, tem na faculdade vários resumos sobre a matéria, e eu não consigo entender. Eu tenho que pegar um negócio grande, ler ele todo, fazer essas anotações, e aí eu vou para a prova e eu me sinto mais seguro. Mais ou menos era essa tática que eu fazia. Eu acabava virando noite, madrugada, eu estudava de tarde. Eu virava muita madrugada, porque na minha época tinha vários, aí eu estava de tarde. Muito bom, entendi, entendi. Então, então, você se esforçava. Você sabia que Sim, por ter a dislexia, mas você tinha que se esforçar o dobro, mas você ia, pegava, às vezes virava à noite, horários diferentes, mas você realmente sabia que você precisava de sim, mais tempo para você reter informação e você criava esse tempo, você ia atrás é, desse tempo, você dava um sim. jeito de moldar esse tempo. Pode falar. E outra, aula, eu necessito muito de aula. O que eu aprendo na aula então eu nunca, dificilmente eu faltava, sabe? Eu aprendia muito na aula. Matérias que eu não ia à aula, eu me saía muito mal. Entendi. Eu acho que a aula, para mim, a aula era fundamental. Eu acho que era o visual, professor explicando, assim. Claro, tem professores que são ruins, aí não, Sim. também não. Mas a aula era bastante produtiva para mim. Prestar atenção na aula era bem produtivo. Que legal, que legal. É, Voltando um pouco, vocês podem perceber, meus amigos, que a gente está voltando um pouco. Começamos com
mestrado, voltamos para a OAB, faculdade, indo agora para a parte do que você escolheu uma profissão. Você escolheu o direito, como você sentiu que tinha vocação para isso e você seguiu. Direito geralmente é uma área que assusta muitos disléxicos, por ser uma área que precisa ler muito. Não que as outras não precisem ler, todas as profissões têm a sua necessidade, mas fica com essa ideia que o escritório do direito, escritório com vários livros, leis, com muita informação para guardar, para ler. O que te fez escolher o direito e o que te ajudou a decidir o direito? E se você ficou um pouco receoso por conta de ser disléxico, escolher uma área que precisasse ler muito? Não, isso até hoje eu sou um pouco Não, é que eu acho que o fundamental foi o tratamento, sabe? Que aí eu tive eu comecei a ter a percepção que eu poderia fazer, sabe? Que eu poderia cursar o curso de direito. Porque antes de fazer o tratamento, eu gostava, porque eu gosto bastante de história, gostava de política, gostava das áreas das humanas, só que eu me sentia muito ruim para fazer parte dessa área. Porque no colégio foi um inferno para mim, sabe? Então, com o tratamento, eu fui ver que eu tinha capacidade, que eu poderia conseguir ser um advogado. Claro que essa dúvida a gente vai carregar para o resto da vida, né? Por exemplo, até eu passar na OAB, eu não sabia será que eu realmente tenho capacidade para ser um advogado? Na faculdade me perguntava isso todos os dias. Agora, no doutorado, talvez para ser professor, é sempre a pergunta que a gente vai carregar, né? Porque é complicado, né? É complicado, a gente se sente um pouco inseguro, mas o tratamento me mostrou que eu poderia ser, entendeu? Porque e aí eu comecei a ler mais, porque antes eu não lia, eu não gostava de ler. Não é que eu não gostasse, é que era chato para mim, não conseguia ler, era difícil, sabe? E aí eu via que, bom, isso aí é possível conseguir fazer um curso de humanas, né? Então foi mais nessa relação, assim. Desculpa a pergunta. Hoje, doutor, o senhor tem quantos anos? 33. 33. O senhor descobriu com quantos anos a sua dislexia? Com 15 anos. Com 15 anos, foi a época do ensino médio, olha só, a época do ensino médio. E você acredita que o tratamento, que assim que você descobriu, começou o tratamento, então o quanto antes for o tratamento de um disléxico, melhor é em todas as áreas da vida dele, tanto na escolha de uma profissão, de ele lidar melhor com os estudos, a forma como você lidou com os estudos, toda a sua fase da vida, você vê porque você teve uma boa base, o quanto antes você teve uma intervenção adequada? Olha, eu com quase 16 anos, não com 15, eu acho que eu deveria, assim, é uma coisa que tinha, não sei hoje, né? Eu não sei quantos anos tu tem, mas quando eu estava no primeiro grau, as pessoas não tinham a mínima noção do que quer dizer que eu acho. Ainda mais quando eu estudava num colégio público, né? Foram descobrir que eu tinha dislexia quando eu reprovei no primeiro ano do segundo grau. Então ali, depois uma professora se deu conta, já no colégio público, que eu tinha dislexia. Uma professora de português, foi a única, sabe? Eu acho que, assim, o meu pesar que eu tenho é não terem descoberto antes, a partir da alfabetização, sabe? Porque hoje eu acho que tem mais mecanismos para se descobrir mais cedo, sabe? As professores são mais treinados, sabem mais sobre isso, né? E essa professora era uma professora jovem na época, né? Então, tipo, ela devia ter uns 30 e poucos anos na época. Então, ela já vinha de uma outra formação, né? Sim. Então, acho que isso foi importante, né? Porque até mesmo na faculdade as pessoas nem sabem muito o que é, porque até os professores universitários, eles não entendem, eles não têm tirando cursos que têm pedagogia, o direito não é um curso que ensine pedagogia aos professores da universidade, né? Então falta isso também para esses profissionais. Acho que falta até hoje, sabe, dentro das universidades,
de tentar lidar em cursos que não são vinculados com pedagogia, por exemplo, tirando filosofia, que tem alguns professores que fazem licenciatura, mas os outros cursos, como direito, economia, que não tem licenciatura, né? Eu acho que esse profissional ele tem um problema também para lidar com um aluno que tem algumas dificuldades, que ele nem deve saber o que é. Exatamente, exatamente. Gostei que você citou o caso dessa professora, porque realmente a próxima pergunta que eu ia fazer se teve alguma professora que fez sentido para você, uma professora que te ajudou. O que eu gostei é realmente que ela teve um olhar diferenciado para você, ela soube identificar sinais. Muitos professores não sabem identificar esses sinais, e além de identificar, ela soube dar uma intervenção adequada. Essa professora, você se lembra? Eu sei que faz tempo pra caramba, às vezes a gente nem se lembra o que a gente comeu ontem, mas você se lembra alguma forma que ela fazia de diferente para tentar te fazer aprender? Algum jeito diferente que ela fazia? Músicas ou desenhos ou alguma outra metodologia que ela te puxava de canto? Olha, Hermes, faz dessa forma. Como é que... Você lembra de alguma coisa que pode compartilhar com a gente? Não lembro, porque é o seguinte, ela falou que eu tinha, mas achava que eu acho que eu tenho um grau, na verdade eu não tenho um grau tão elevado, né? Uhum. Eu tinha um grau um pouco mais baixo e ela disse, não, tu tem que fazer o tratamento urgente, sabe? E Sim. aí ela não me dava prova diferente dos outros, ela fazia as mesmas coisas, eu acho que ela considerava algumas coisas no meu Uhum. trabalho, nos trabalhos que eu fazia ou na Não prova e tudo descontava, não mais. descontava o de português aqui, olhava um pouco diferente na hora É, da correção, sim. Entendi. até porque era um colégio estadual, né? Então eram muitos alunos, assim, né? Aí depois eu vim para eu sou uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul. Aí eu vim para uma outra cidade que ela é do interior, só que ela é um pouco maior, onde tem uma universidade que é Pelotas, né? E aí eu comecei a estudar no colégio particular. Mas já naquela época, ela até falou com a minha mãe, mas como a gente ia acabar me mudando para Pelotas. E aí eu entrei no colégio particular, aí já tinha tido esse diagnóstico no público. Já nas primeiras provas, a diretora do colégio chamou minha mãe de novo, assim, que aí foi diagnosticada, minha mãe deixou passar um pouco isso, e aí relembrou, aí eu comecei a fazer o tratamento, né? Uhum. Já depois, assim, em 2003, já eu estando no segundo ano. Mas aí a diretora do colégio particular se deu conta e chamaram, meio que obrigaram. Aí ela disse assim, não, ele tem que fazer tratamento, senão ele não vai conseguir passar, vou acabar reprovando. É que colégio público acaba que é mais fácil, né? É Uhum. uma disparidade. Quando eu cheguei aqui no colégio particular era muito mais difícil, encontrava muito mais dificuldade. Uhum. Né? E esse é o problema até no ensino público, sabe? Porque eu vejo muitas crianças aí vai passar por essa dificuldade, talvez os professores ou se deem conta, mas também não, a pessoa não tem dinheiro para fazer o tratamento, sabe? Ou não Uhum. entende, porque a minha mãe no início achou que não era tão relevante, demorou um pouquinho, aí depois sim, tal. Mas nós estamos falando no início dos anos 2000, né? Era diferente que agora, né? No final dos anos 90, início E dos eu anos ia, 2000. ia perguntar para você, como seus pais lidaram com a sua dislexia? Veio o diagnóstico e como é que eles receberam essa informação? Acho que naturalmente, assim, sabe? Não foi uma coisa. Aí começaram a entender as brigas que eu tinha na quinta série com o professor. Eu era um aluno muito problemático no colégio, foi muito problemático. Eu tinha um Uhum. professor de ciências que debochava das coisas que eu escrevia na prova para toda a turma, assim. Então acabava que eu era um aluno problema, assim, eu xingava os professores, eu não respeitava muito os professores por Uhum. causa disso, porque na realidade tinha muitos professores que achavam engraçado, né? Esse professor era um idiota, né? Uhum. Porque eu fico pensando hoje, era professor de ciências, depois foi um professor de biologia, ele achava engraçado rir do que eu escrevia, assim. Então, Nossa. principalmente em ciências, assim, que era uma área, e aí eu batia de frente com ele, eu xingava ele várias vezes, discutia. Entendi. Então, aí eu acho que aí começaram a entender o porquê de tudo isso, entendeu? Começou a ligar os pontos. Começou a ligar os Começaram a pontos. ligar os pontos, né? E deixa eu te perguntar, o, você,
Pelo que eu estou vendo aqui, é uma história bem interessante. Você fez, você repetiu de ano, era um aluno taxado de aluno problema. Eu não repeti de ano, mas isso não faz diferença entre nós, mas eu também era Sim. o aluno problema da sala. Mas mesmo com isso, você entrou no vestibular, você venceu na faculdade, você passou na prova da OAB, fez mestrado, almeja o doutorado. Que dica ou que mensagem você pode deixar para os disléxicos que estão lá atrás, que hoje são o Hermes que você foi lá atrás, no início dos anos 2000, que não vê muita perspectiva de futuro, se acham burros, se acham incapazes, acabam ouvindo essas mentiras que as pessoas falam e acabam, infelizmente, acreditando. Que mensagem você tem a dizer para essas pessoas? Acho que não desistir, né? Não, esse é um fato. Não pode desistir. Eu sei que é difícil. A gente às vezes se deprime, fica triste, quer desistir, quer xingar alguém. Fazer tudo que a pessoa que está te tratando te pedir para fazer, mesmo que seja idiotices, tipo caça-palavras. Que às vezes no início eu tinha 16 anos, eu achava aquilo, pô, mas eu não tô na primeira série, né? Eu não parece que eu sou uma criança, né? Um retardado, não. Funciona, seguir à risca a recomendação e ler. Vá, ler muito. Ler é uma das coisas primordiais, assim. Tu lê muito, muito. Tá sempre lendo alguma coisa. Eu acho também que literatura ajuda mais, às vezes, do que livro técnico, sabe? Isso é uma falha que eu tenho. Eu não leio muita literatura, mas a literatura te ajuda mais. Embora, às vezes, a gente tenha muita coisa para ler, aí, bom, vou ler mais literatura, sabe? Ler é interessante e não dá bola para essas pessoas, sabe? Porque se tu ouvir o que as pessoas têm para te dizer, e sempre elas vão achar um erro. Se as pessoas elas são curiosas, assim. Se ela vê que tu é um pouquinho mais inteligente que ela, ou tu sabe um pouquinho mais que ela vai procurar onde está teu erro. Para E tentar o te nosso derrubar. principal erro para te derrubar. E o nosso principal erro é na escrita. É onde não é o principal erro, é onde o erro se mostra para a Se mostra. sociedade, né? Sim. E as pessoas vão usar isso contra ti sempre. Sempre vão usar. Olha aqui, tá falando do jeito que escreveu aqui. Alguns colegas vão fazer isso, alguns professores vão fazer isso. Teu chefe pode fazer isso. Então, isso vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Às Uhum. vezes, às vezes tu tá falando alguma coisa e tu erra a palavra, né? Tipo, tu Uhum. não consegue falar, tu não te lembra. Tem Lembra da muitas palavras palavra, que assim, eu banana, qual era o nome é, daquela coisa, e não vai, é. assim. E aí tu tá tentando explicar uma coisa e tu tá muito nervoso também, tu explica tudo errado, tu não sabe dizer o que tu tá falando, onde é direita, onde é esquerda. Então, Sim. tentar calma para responder, principalmente quando for fazer uma entrevista de emprego, tentar responder com calma, para não se embaralhar assim nas palavras. E é isso. Principalmente palavras em inglês também é muito. Tu aprende 1000 vezes a pronúncia certa e aí tu acaba errando de novo. É uma, outras línguas também é trabalhoso, né? Uhum. Também já falando, né, nesse sentido, eu acho que a gente não deve dar bola para as pessoas, tentar acreditar na pessoa que está te fazendo tratamento, psicólogo, psicopedagogo, quem estiver fazendo teu tratamento, se é um profissional bom, às vezes as coisas que ele vai te dar vai parecer infantil, mais fácil, que aquilo adianta mesmo, aquelas coisas adiantam. E Sim. não ligar, porque mais cedo ou mais tarde vai ter alguém te apontando o dedo, porque a sociedade é assim. Entendi. Entendi. Doutor Hermes, muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso papo. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Você compartilhar um pouco conosco, um pouco da sua vivência, um pouco da sua experiência, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigado, viu? Obrigado. Até mais. Até mais. É isso, meus amigos do Dyslexia Club. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Eu sou o Pipo, o fundador do Dyslexia Club, e o nosso privilégio é ser disléxico. Aquele abraço.